Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Física. E nesse vídeo nós vamos resolver uma questão aqui sobre termodinâmica, tá? Que vai usar a primeira lei da termodinâmica para resolver ele. Mas antes da gente fazer a questão aqui, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho, tá? Para receber as notificações e ajudar o canal a crescer aqui, tá bom? Vamos para a questão então, para não enrolar muito. A questão diz o seguinte: um gás ideal sofre uma transformação a pressão constante de 120 newtons por metro quadrado. E seu volume variou com a temperatura, conforme mostra o gráfico seguinte. Durante o processo, o gás recebeu 800 joules de calor. Com os dados, podemos dizer que a variação da energia interna do gás foi de... E aí ele oferece aqui algumas alternativas, né, com alguns valores possíveis de variação da energia interna. Vamos ler de novo. Eu acho sempre interessante que quando você for fazer a questão, seja no vestibular, no Enem que seja, leia mais de uma vez. Leia uma vez uma leitura geral, como eu fiz aqui agora, e depois você lê de novo, tirando as informações e prestando atenção no que ele está pedindo e tudo mais. Tá? Vamos de novo então. Um gás ideal sofre uma transformação a pressão constante de 120 newtons por metro quadrado. Já marca aí, pressão constante, isso é muito importante. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Tá? Mas a primeira coisa importante então é que a transformação aconteceu com pressão constante. A pressão não mudou de valor durante todo o processo. E seu volume variou com a temperatura. O que isso significa? Que o volume mudou, tá? E que a temperatura também mudou. E aí a gente vai olhar no gráfico. Ele diz aqui pra gente, conforme mostra o gráfico seguinte. Aqui no gráfico você vai ver que no eixo vertical, aqui subindo, eu vou ter volume, V, e dentro de parênteses está metro cúbico. Tá? Então, significa que o volume está sendo medido em metros cúbicos. E no eixo horizontal, eu tenho a temperatura, e dentro de parênteses eu tenho um K, que é Kelvin. Tá? Outra coisa importante, sempre que você está na termodinâmica, você vai ter que transformar a temperatura para Kelvin. Tá? Porque senão não funciona. A temperatura Kelvin, inclusive, a escala Kelvin, ela é conhecida como escala termodinâmica. Tá? Por que isso acontece? Porque na termodinâmica, a temperatura sempre tem que ser positiva. Tá? E a escala que a gente conhece, que sempre tem valores positivos, ou zero, é a escala Kelvin. Tá? Maravilha. E aí tem aqui esse risco azul, que é o gráfico, né, com a setinha orientada aqui para cima. Da esquerda para a direita, inclinado um pouco para cima. O que está acontecendo nesse gráfico aqui? Ó? Inicialmente, a minha temperatura é 300 Kelvin. Bem no começo, aqui, ó, a temperatura é 300 Kelvin. E nesse momento que a temperatura é 300 Kelvin, o meu volume é 1. O quê? Metro cúbico. E aí o processo começa a acontecer, a transformação começa a acontecer. E o que acontece é que a temperatura vai aumentando e chega até 500 Kelvin. Chega até 500 Kelvin. Tá? E o volume também aumenta. Então, há uma expansão. O volume sai de 1 e vai para 3 metros cúbicos. E aí, continuando a leitura aqui, ele diz o seguinte. Com os dados dados aqui no enunciado e no gráfico, podemos dizer que a variação da energia interna do gás foi de... Então ele quer que eu calcule a variação de energia interna. Para isso a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte: ΔU igual Q menos T. Ou seja, a variação da energia interna, ΔU, é igual à quantidade de calor que foi fornecida ao sistema ou que foi perdida pelo sistema, tá? Menos o trabalho realizado no sistema. Então, de novo, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor dada ao sistema ou perdida pelo sistema, menos o trabalho. A quantidade de calor que foi fornecida foi dada no enunciado. O gás recebeu 800 joules de calor. Então, ele recebeu, tá, calor e foram 800 joules. Maravilha. Então, eu tenho que descobrir, antes de calcular a variação da energia interna, o trabalho. E aí volta no que eu falei para vocês frisarem no começo. A transformação aconteceu com pressão constante. Quando a transformação de um gás ocorre com pressão constante, o trabalho é dado por essa expressão aqui. Ó. O trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Tá?
O trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. A pressão a gente sabe. Na primeira linha aqui do enunciado, ele falou que a pressão foi de 120 newtons por metro quadrado. Pessoal, newton por metro quadrado é conhecido como Pascal, PA, tá? 120 Pascal ou 120 newtons por metro quadrado. Então, se você vê uma pressão escrita PA na frente dela, significa Pascal, e é o mesmo que newton por metro quadrado, tá? Maravilha, a pressão eu sei. Falta a variação de volume. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a variação de volume e para isso a gente vai usar os dados do gráfico. A gente viu, na análise que eu fiz agorinha, que o volume começa com 1 metro cúbico e aumenta para 3 metros cúbicos. Então, o volume inicial é 1 metro cúbico e o volume final é 3 metros cúbicos, ou são 3 metros cúbicos. Então, eu posso recorrer a mais uma equaçãozinha que fala o seguinte: a variação do volume é o volume final menos o volume inicial. O zerinho aí significa inicial, tá? Nessa notação que eu estou usando. Tem livros que vão mudar e vão colocar VF menos VI, tá? Mas é a mesma coisa. Então, o volume final a gente viu que é 3 e o inicial é 1. Então, eu vou substituir. A variação de volume ΔV vai ser igual a 3, que é o volume final, menos 1, que é o volume inicial. E aqui é muito fácil. 3 menos 1 são 2. Como o 3 e 1 eram dados em metros cúbicos, o resultado da variação de volume também vai ser dado em metro cúbico. Então, a variação de volume são 2 metros cúbicos. Maravilha. Agora sim, eu sei qual é o valor da pressão, que são 120 newtons por metro quadrado, e sei qual é a variação de volume, que são 2 metros cúbicos. Vou substituir essas duas coisas aqui. Então, a pressão 120, o ΔV, 2. 120 vezes 2, 240. Então, meu trabalho foram 240 joules. Agora eu tenho tudo que eu preciso para calcular a variação de energia interna. Por quê? A variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Então, a quantidade de calor, o enunciado diz que foram 800 joules, e o trabalho, a gente acabou de calcular, foi 240 joules. Então, vai ficar 800 menos 240. Então, a variação de energia interna vai dar 560 joules. É só subtrair 800 de 240. Muito fácil a questão, só que você tem que relembrar várias coisas aqui, né? Relembrar a primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho. Lembrar que na transformação com pressão constante, o trabalho é dado pela pressão vezes a variação de volume. Tá? E você também tem que lembrar que a variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Então é isso aí. Alternativa correta, alternativa B. Espero que tenha ficado claro. Tá? E mais uma vez, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se tiver dúvidas, faça perguntas aí no final, tá bom? E é isso aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima.